Quero convidar os irmãos a colocarem-se de pé. Nós vamos ler a palavra de nosso Senhor e Salvador. Irmãos, hoje é sábado, não é? Estamos em festa. Então vamos glorificar o nome santo de Deus. Eu sei que o nosso horário está bem avançado, mas... oh, glórias! Nós vamos aí até um pouco mais tarde. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 18, versículos 18 até o 23. Nos fala a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha infância. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Amém, amados? Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos, meu Senhor Jesus, porque a tua palavra é viva, Senhor. A tua palavra, Deus, é viva, Senhor. A tua palavra fala aos nossos corações. A tua palavra traz discernimento às nossas vidas e nos ensina o caminho que nós devemos andar, Senhor. Que nessa noite, Pai, assim seja mais uma vez, Pai. A tua palavra seja viva, Senhor. Que nos fale ao coração e nos ensine o caminho que nós devemos andar para a tua honra e para a tua glória. Fala, Espírito, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Os amados, podem assentar-se. Irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos deparar com uma realidade, que é uma verdade, que é preciso estarmos atentos a ela. A verdade da salvação. A verdade da salvação, irmãos. Quando nós olhamos aquilo que o Senhor fez na cruz, quando nós olhamos aquilo que Deus fez através de Jesus, vemos que Ele aponta o caminho dos céus para cada um de nós. Olhamos e vemos que o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, Deus no seu cuidado para conosco, Ele nos aponta, Ele nos dá Cristo Jesus, para que nós possamos andar segundo os seus princípios, andar segundo a sua vontade, para que nós possamos viver, irmãos, cada dia mais observando aquilo que Ele quer para as nossas almas, para que nós possamos cada dia mais estar com a nossa vida voltada para a sua verdade. E eu quero revelar para vocês algo, irmãos. Há dois caminhos que nós precisamos seguir na vida. O caminho que nos leva para a presença do Senhor, o caminho que nos leva para a graça de Deus, o caminho que nos leva para o céu, um lugar maravilhoso demais, que nós não podemos entender de quão maravilhoso é, porque é grande, porque é extraordinário. A nossa mente, essa mente que nós temos, jamais compreenderá o que é os céus, como é os céus, porque é maravilhoso demais. Mas eu quero falar para vocês que além desse caminho, também é um caminho terrível, Este caminho nós podemos compreender um pouquinho como é, porque é um caminho de sofrimento, é um caminho que nos leva para a perdição, é um caminho que nos leva para longe do Senhor, é um caminho que a Bíblia diz que é de sofrimento sem fim, sofrimento terrível, que faz o homem perecer por toda uma eternidade no lugar de muito sofrimento, um lugar terrível demais. Nós entendemos de dores, entendemos de problemas. O inferno, irmãos, 1000 vezes, 1 milhão de vezes, 1 bilhão de vezes pior do que aquilo que você entende como sofrimento. Mas é um lugar que também está preparado para o homem, por incrível que pareça. Há dois caminhos, irmãos. O caminho da salvação, que nos leva para os céus, que nos leva para a presença do Senhor. Mas também há o caminho da perdição, que nos afasta da presença do Eterno e leva o homem para o quinto dos infernos, porque é lá que está Satanás. E é preciso estarmos atentos para esta verdade, porque é uma verdade da palavra do Senhor.
E nós muitas vezes, amados, temos brincado com aquilo que é sério demais. Há um ditado que diz que nós não devemos brincar com fogo, porque quem brinca com fogo sai queimado. Mas as pessoas não têm levado isso muito a sério, porque brincam com o pecado, e quando brincam com o pecado, está brincando com Satanás, brincando com o diabo. E é impossível que aquele que brinca com Satanás, que brinca com o diabo, se dê bem na história, irmãos, porque o fim deste é a perdição, o fim desse é a condenação, porque a Bíblia diz que o diabo nada tem para ninguém, a não ser morte, a não ser problema, a não ser dificuldade. Mas muitos têm abraçado o capeta e falado para ele: você é meu amigo, você é meu amigo, você é meu amigo. Muitos têm embalado o capeta nos seus corações e chamado o inimigo de amor, de vida, de paixão, porque muitos irmãos têm dado mais valor àquilo que é de Satanás do que àquilo que é de Deus. E é impossível aqueles que andam no caminho da perdição agradar ao Senhor. E é assim que a Bíblia diz, amados, que se nós andamos no caminho da perdição, nós estamos andando no caminho errado e consequentemente estamos distanciados do Senhor. Mas ninguém fica sem dono sobre a face da terra. Sobre a face da terra ninguém fica sem dono. E a Bíblia diz que há dois senhores, e se você não estiver de bem com o Senhor, querendo ou não, diga você que não, mas você está de bem com o capeta e chamando de amigo para a tua vida. Amados, palavra dura, difícil, mas é fato. A palavra de Cristo Jesus não é brincadeira. Quando nós lemos a palavra do Senhor, Ele olhou para aqueles que estavam no pecado e falou: raça de víboras. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus tinha dentro do seu coração um amor intenso para com o homem, e Ele não suportava ver aquela criatura partindo para o caminho errado, porque estava negando a presença do Senhor. Quando nós lemos Romanos capítulo 3, versículo 23, por exemplo, nos diz a palavra do Senhor: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há uma necessidade de mudança, irmãos. Há uma necessidade de mudança. A vida do homem não é possível que ela se dê em continuidade, mas é necessário chegar a um ponto que você pare, que você reflita, que você analise, que você veja o que é que você tem feito, quem é que tem sido o teu Senhor. Você pode olhar hoje para Deus e falar: não, Deus é o meu Senhor. Você pode hoje olhar para o Senhor e falar: Deus é o meu Senhor. Talvez você fale: mas Elias, não fala assim, porque eu estou na igreja há 20 anos, há 30 anos, eu estou na igreja há 40 anos, vai morrer e vai para o inferno com 50 anos de igreja, se não for amigo de Cristo. É preciso ser amigo de Cristo. Nós podemos ser amigo do pastor, do apóstolo, do bispo, do diácono, do presbítero, mas é preciso, acima de tudo, ser amigo daquele que leva o homem para os céus. É preciso ser amigo do Senhor, irmãos. Quando nós lemos Lucas capítulo 18, nós vemos esse fato, o fato do jovem rico. O jovem rico era alguém que estava na igreja já há algum tempo, conhecia tão bem a palavra. Diz-nos a palavra que ele conhecia aquilo de cós salteado, como diz lá na minha terra, não sei se falam aqui também, mas de cós salteado. Ele sabia cada mandamento e diz: eu cumpro os mandamentos. Mas quando o Senhor olhou para aquele homem, o Senhor viu que faltava algo, que era, além da letra, o amor verdadeiro pelo Senhor. Além da letra, o amor verdadeiro por Deus. Amados, além da igreja, nós precisamos ter amor pelo Senhor. Além da Bíblia, nós precisamos ter amor pelo Senhor. Precisamos amar a Deus com todas as nossas forças. Precisamos dedicar toda a nossa vida para o Todo-Poderoso. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Ele perguntou: que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Você já se fez essa pergunta, irmão? Você já parou na tua vida de crente
da tua vida de cristão, todos aqui são cristãos, já parou, já fez aquela pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Talvez você fale: eu sei, amar Jesus acima de todas as coisas. Oh, glórias, amém. 10, é isso, é amar o Senhor. Esse jovem também sabia, era preciso guardar os mandamentos, mas esse jovem não amava o Senhor, povo de Deus. Não amava o Senhor. Ele estava com a passagem comprada, marcada, carimbada para o inferno. E quantos, irmãos, estão da mesma forma, com seu passaporte carimbado para o inferno? Estão com seu passaporte carimbado para o inferno, mas na maletinha dele, na mala que ele vai levar, está escrito: eu sou cristão, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu sou da igreja. Mas é preciso ser de Cristo, povo dos céus. Tem que ser de Cristo, porque é este que nos leva para os céus. É esse que nos leva para os céus. Quando aquele jovem perguntou para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? Era alguém que conhecia a palavra. A Bíblia diz que esse homem conhecia os mandamentos, conhecia a verdade do Senhor, sabia o que era, sabia quais eram os mandamentos que a lei exigia, mas mesmo assim ele tinha uma dúvida no seu coração: o que farei para herdar a vida eterna, mestre? Que farei para herdar a vida eterna, mestre? Amados, faça essa pergunta para si, tens a resposta. Amém. Se não tens a resposta, é tempo de buscar de Deus a fonte que Deus é a resposta para nossas perguntas. Atos capítulo 16, versículo 31, respondeu-lhe: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Crer no Senhor Jesus e serás salvo quem? Tu e tua casa, irmãos. Mas é preciso crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus. Muitas vezes nós olhamos e falamos: eu creio no Senhor Jesus. Eu creio no Senhor Jesus. Presta atenção, irmãos. Água, não é isso? Água é o quê? Seca ou molhada? Todo mundo sabe que é molhada. Alguém pegou na água para saber que era molhada? Não. Por quê? Você tem convicção. Você tem certeza. Se fosse um caso de morte, você morreria afirmando que água é molhada. Porque é fato. E Cristo no coração é fato. Isso aqui é crer, irmãos. É convicção, povo do Senhor. Tem que ter convicção. Nós não podemos andar como o vento, levado para um lado e para outro, mas nós temos que ter convicção, irmãos. Convicção que Jesus é o Senhor e que sem Jesus no coração eu estou miseravelmente perdido. Eu estou sem salvação, condenado ao sofrimento. E você pode até apelar e falar: mas Jesus é amor, Jesus é amor, Jesus é amor. Jesus não vai me deixar ir para o inferno. Jesus é amor. Eu quero falar para você que Ele é amor, com certeza é, mas também é justiça, e Ele deixou isso aqui, irmãos. Olha, isso aqui é o testemunho dEle para as nossas vidas, e nós não podemos fugir a esse testemunho, porque aqui está falando, aqui está escrito o que é que nós precisamos fazer para herdarmos o reino dos céus. Diz Cristo Jesus: errais por não conhecerdes as Escrituras sagradas e nem o poder de Deus. Errais por não conhecerdes as sagradas Escrituras. A palavra nós precisamos guardar dentro do coração. A nossa vida, irmãos, precisa estar cheia, transbordante da palavra de Deus. Porque quando nós cremos, nós queremos mais para nós. É impossível alguém falar: eu creio em Jesus, eu sou de Jesus, eu tenho Jesus, eu amo Jesus, sem querer, loucamente, deixa-me usar um termo aqui pesado, mas loucamente a presença de Jesus para a sua vida. É impossível,
impossível, irmãos, é impossível, porque quem move a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. E se eu falo que eu amo Jesus, eu quero viver Jesus, eu quero estar na presença de Jesus, eu quero acordar com Jesus, eu quero sonhar com Jesus, eu quero andar com Jesus, jogar bola com Jesus, ver TV com Jesus, eu quero fazer tudo com Cristo Jesus. E a partir do momento que eu tenho essa companhia tão íntima de Jesus, tão próxima de Jesus, aí não dá para pecar, não é, gente? Não dá para pecar. Não dá. E eu quero falar para você, queres ir para o céu? Tem que guardar a palavra de Deus no coração. E quando guarda-se a palavra de Deus no coração, o que entra aqui dentro é o Espírito Santo do Senhor. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que chacoalha a tua cabeça quando você está no pecado. Chacoalha a tua cabeça para um lado e para outro. Ele te chama a atenção. Ele te dá discernimento de pecado. Ele diz para você, está errado. E você fala, não estou nem aí. Eu quero é curtir o pecado. Eu não estou nem aí. Eu quero é curtir o pecado. Mas aqueles que estão com a palavra de Deus no coração, esses amam o Senhor acima de todas as coisas e vão às últimas consequências e resiste o diabo e as tentações do diabo. É para isso que o Senhor chamou a gente. Amado jovem, muitas vezes você pode falar, seguir Jesus Cristo é muito difícil. Não é verdade? O jovem diz que é muito difícil seguir Jesus Cristo. Aí a igreja inventa um monte, 1000 coisas, uma parafernália de coisas para segurar o jovem na igreja. Aí chega ao cúmulo do absurdo de fazer uma boate, de fazer festas, de copiar o mundão, de trazer o mundão para dentro da igreja, de trazer o capeta e colocar sentado dentro da igreja, de fazer aquilo que é do diabo e trazer para dentro da igreja para agradar o jovem, para encher a carne do jovem. Mas a igreja tem que levar o jovem para a palavra, irmãos. Levar a palavra para o coração do jovem, porque esse jovem, a partir da idade da razão, há de responder diante do Senhor da mesma forma do seu Eureni, que tem 60 e poucos anos, de outros mais aqui que tem mais idade. Aqueles hão de responder diante do Senhor da mesma forma, irmãos. Não subestimemos pastores, missionários, presbíteros. Cuidado com o sangue da juventude que está nas suas mãos. Cuidado com o sangue. Porque a Bíblia diz que nós estamos nessa terra para quê? Para quê, gente? Para temperar. Temperar esse mundo, não é assim? Vós sois o quê? Sal da terra. Sal da terra. Não é para trazer o mundo para temperar a igreja. Hoje a igreja é temperada com o mundo, a igreja é temperada com o funk do mundo, a igreja é temperada com a boate do mundo, a igreja é temperada com os espíritos enganadores do mundo, que senta do seu lado e te abraça e faz você achar que a igreja precisa copiar o mundo, porque curtiu o mundo que é bom, curtiu o mundo que é bom. Mas esse aqui, irmãos, era também um jovem que já conhecia os mandamentos do Senhor, mas olha só, conhecia os mandamentos do Senhor, mas não os guardava. Não os guardava. Juventude do Senhor, guarde os mandamentos do Senhor. Guarde os mandamentos no Senhor. É preciso guardar no coração os mandamentos do Senhor. Mateus capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque hoje nós não vemos mais o jovem cheio do Espírito Santo. Quando nós olhamos na palavra, o jovem era cheio do Espírito Santo. Vemos um Timóteo, que eu não sei quantos anos ele tinha, mas era um jovem cheio do Espírito Santo. Nós olhamos os jovens hoje e vemos o jovem como se fossem, como diz o baiano, abestados. Débeis mentais. Muitas vezes você olha para o jovem e fala, ele não tem capacidade de entender a palavra de Deus. Não tem capacidade de entender a palavra de Deus, mas tem capacidade de entender o mundo e imitar o mundo nos seus corações. É preciso ter cuidado, irmãos.
É preciso ter cuidado, porque é o espírito imundo, é o espírito de engano que tem enganado a igreja e levado as pessoas ao erro. Leve o jovem para a palavra, leve a igreja para a palavra. Você precisa conhecer a palavra, viver a palavra, comer a palavra, alimentar-se da palavra, ser cheio da palavra do Senhor, porque é assim que Deus quer que seja a tua vida. E se não for assim, tu está perdendo tempo na igreja. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Eu costumo falar, e não me chama de radical, mas se você quer curtir o mundo e está com o pé na igreja e outro lá fora, vai logo lá para fora. Porque para o inferno você está indo de qualquer jeito. Então curta pelo menos o mundo, porque lá embaixo a coisa vai ser feia. Ou lá em cima, ou lá do lado, sei lá onde. Mas a coisa vai ser feia. Então curta logo o mundo de uma vez. Porque não é possível, irmãos, nós nos enganarmos com a palavra vazia que hoje é pregada. Você liga a televisão, você vê a palavra vazia. A palavra de Deus não é pregada. A palavra de Deus é pisada. A palavra de Deus é cuspida. A palavra de Deus é envergonhada. Você liga a televisão, você vê um monte de pessoas famosas falando um monte de aberrações bíblicas, um monte de heresias, pregando aquilo que não existe na palavra. E o povo come e diz que está bom. O povo come e diz que está gostoso. Mas ninguém quer conhecer as Sagradas Escrituras e viver segundo as Sagradas Escrituras, porque aqui que está a fonte de todo ensinamento de Deus. Não se deixe enganar. Diz a palavra que nos últimos tempos o enganador surgiria. E se é enganador, irmãos, não pense que Satanás vai aparecer nos últimos tempos com aquele rabo, com aquela setinha lá atrás, um chifre, não é? Como aparece nos filmes, vai aparecer soltando fumaça e fogo pelas narinas, escamoso, unhas grandes. De forma alguma, irmão, porque nem os abestados se deixariam enganar por Satanás. Mas Satanás vai aparecer, irmãos, muito bem trajado, com uma palavra muito bonita. E sabe qual será a diferença? Uma vírgula, um ponto, uma exclamação. É assim que quase é possível enganar os eleitos. É assim, meu irmão, não subestime. Ouviu, vá para a palavra, conheçais as Escrituras, errais por não conhecerdes as Escrituras. Se não está na palavra, pode ser o Papa, coitado, esse já fala errado mesmo, mas pode ser qualquer pessoa que fale o que quiser falar, mas tem que ser primeiro as Escrituras, porque é aqui que está toda a fonte de conhecimento. Em que é que você tem crido, meu irmão? No conto da carochinha, as 1001 noites, nos contos de fadas que as igrejas pregam hoje em dia? Saia desse mundo que é mundo de perdição, mas venha para Cristo Jesus, porque é em Cristo que há salvação. É em Cristo que é salvação. É em Cristo que há salvação, irmãos. E hoje, amados, ninguém fala de pecado na igreja, porque pecado espanta cliente. Pecado espanta freguês. Qual é a igreja que quer falar de pecado? Principalmente nesse mundo regido pelo dinheiro. Quem quer perder hoje fonte de recursos? Se eu falo de pecado, eu estou tocando em alguém, mas a Bíblia diz que é preciso falar do pecado, irmãos, e é por isso que eu estou falando para vocês hoje. Faça uma análise da sua vida, faça uma análise. Aquele jovem, ele tinha tudo, tinha riqueza, tinha conhecimento da palavra, mas não tinha Jesus no coração, não tinha Jesus. Era um homem que estava condenado, e com certeza foi condenado porque ele não quis aceitar a salvação. Mas quando nós, irmãos, ouvimos a palavra do Senhor, quando nós ouvimos aquilo que Deus tem para os nossos corações, quando nós ouvimos aquilo que o Senhor quer para as nossas almas, sabe o que é que a gente faz, irmãos? Nós vamos andar de joelho, nós vamos clamar, porque a Bíblia diz que esse mundo é mau, que esse mundo não tem nada de bom para oferecer, e nós vamos pisar na carne. Quando a carne falar, eu quero isso, você vai falar para a carne, o Espírito quer aquilo, e eu quero satisfazer o Espírito Santo de Deus. É necessário dedicação, irmãos, é necessário dedicação total para o Senhor. Uma pergunta para vocês pensarem e analisarem. Nós estamos no sábado, último dia da semana. A
Passaram-se 6 dias. Quem pregou o evangelho? Quem leu a palavra? Quem meditou na palavra? Quantas vezes você orou durante a semana? O que você fez para Deus no decorrer dessa semana? Eu não quero saber a resposta, porque aquele que há de condenar já sabe a resposta. Amém? Glória a Deus. Não passa desapercebido diante de Deus. Não passa desapercebido. E você tem que tomar uma decisão na tua vida. É ou não é? Parece, mas não é. Não serve. Tem que parecer e ser. Porque nós temos que imitar Jesus Cristo, irmãos. E nós fazemos isso quando há uma dedicação, irmãos. Uma dedicação total. E essa dedicação leva-nos à mortificação da carne. Mortificar a carne, irmãos, é você colocá-la em segundo plano, é você colocá-la em segundo lugar, é você falar para a carne: não, quem manda na minha vida é o Espírito Santo de Deus, é segundo o Espírito Santo, aleluia, glórias a Deus. Não é segundo o Espírito Santo, não entra na minha casa, não entra no meu lar, não entra na minha vida, não serve para mim, porque Satanás não é meu convidado. E quantos têm convidado o diabo? Quantos? A música do Regis Danese diz: entra na minha casa. Quem diz o contrário? Satanás, entra na minha casa. Aí vocês vão dizer: ninguém. Atos e ações é que manda, irmãos. Atos e ações é que manda nessa história. E quantas vezes os teus atos falam mais que as palavras? As tuas ações falam mais que as palavras. E Satanás está sentado com você na frente da televisão, curtindo a novela, curtindo as porcarias que a televisão tem a oferecer. A televisão de menos, mas curtindo tudo que você tem para curtir nesse mundo. E quem está sentado com você não é o Espírito Santo de Deus. Lembre-se disso. Quem senta com você não é o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus não concorda, não aceita, não concorda, não aceita e não compartilha a imundícia da carne, porque é uma guerra entre carne e espírito, e nós precisamos matar literalmente a nossa carne. Matar a nossa carne é falar para ela: está em segundo plano, você, se sobrar, faz alguma coisa para você, mas o que me importa é satisfazer Jesus na minha vida. Tem que ser assim, povo dos céus, tem que ser desse jeito. E nem sempre nós fazemos assim, porque é muito bom satisfazer a carne. Quero falar para vocês, amados, que pecar é gostoso. Uma das coisas que dá prazer ao homem é o pecado. Se pecado fosse ruim, ninguém pecava, não é isso, irmão Washington? Se pecado fosse ruim, irmãos, ninguém ia para o inferno. Mas pecado é bom, é bonito, é gostoso. Enche a nossa vida de alegria. Sim, pecado dá alegria. Mas a tristeza e o sofrimento está marcado para vir também. Portanto, irmãos, cuidado com o pecado. Ouçamos o que diz a palavra. Ouçamos. Ouvindo, disse Jesus: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Lucas 18, versículo 22. Lucas 18, versículo 22. Vende tudo o que tens. O que é que você tem? O que é? Pensou na televisão? Pensou no carro, na casa? Não, não é isso, irmãos. Você está pensando com o olho da carne. Está pensando com o coração. Vende tudo o que tens. Sabe o que é isso? É aquilo que você gosta que o Senhor não quer na tua vida. É aquilo que você gosta, é aquilo que você curte, mas que Deus não quer na tua vida. Vende tudo o que tens, arranca isso da tua vida, joga fora e vens e segue-me. Vens e segue-me. Mas aí você gosta demais e não consegue vender o que tem. Com aquele jovem, foi assim também. E a Bíblia diz que ele era dono de muitos bens, de muitas propriedades. Era riquíssimo. E provavelmente você também não consegue desvencilhar daquilo que tens, vender o que tens, porque é muito rico, é riquíssimo.
Mas a palavra do Senhor diz, se não for dessa forma, irmãos, se nós não amarmos o Senhor acima de todas as coisas, nós estamos literalmente perdidos, condenados nessa terra. Nós estamos literalmente perdidos, irmãos, e é preciso, amados, olharmos para o Senhor, voltarmos a nossa atenção para o Todo-Poderoso, não amar o mundo, não amar essa terra, mas buscar o Senhor para a tua vida. Eu não sei qual é o teu projeto de vida. Muitos aqui estão com seus projetos de vida já definidos. Você pensa, vou fazer uma faculdade, vou estudar, vou fazer uma faculdade, depois vou trabalhar, aí quando eu estiver um pouco mais velho, vou me aposentar. Sabe, eu acho que vou ser pastor depois que eu me aposentar. Não é assim? Jogador de futebol hoje, a moda é essa. Quando eu me aposentar, eu vou ser pastor. Todo jogador de futebol hoje, essa é a moda, não é? E muitas vezes você também está no mesmo círculo, no mesmo caminho. Você está olhando para o futuro, mas está esquecendo de colocar Deus nos teus planos. Povo dos céus, quem já colocou Deus nos teus planos? Eu vou comprar uma casa nova. Deus está nos teus planos. Vou comprar um carro, Deus está nos teus planos. Vou fazer isso, Deus está nos teus planos. Vou para tal lugar, Deus está nos teus planos. Isso ou aquilo outro, Deus está nos teus planos, amados. Glória a Deus. Precisamos ser dependentes do Senhor, dependência total. E se eu tenho dependência de Deus, eu não posso tomar decisões por conta própria, mas eu preciso tomar decisões com base naquilo que meu dono quer para a minha vida. Você é escravo de Deus? Você é escravo de Deus? Ninguém quer ser escravo do Senhor, não é? Ninguém quer ser escravo de Deus. Vez ou outra eu falo na rádio que nós precisamos ser escravos do Senhor. Aparece uns hereges e diz, eu não sou escravo do Senhor, eu não sou escravo, eu sou filho de Deus, eu sou irmão de Jesus, eu sou príncipe, eu sou isso. Mas eu quero falar para você, nós precisamos ser escravos, escravos, escravos da orelha furada. Escravos da orelha furada. Lá no Antigo Testamento diz-nos a palavra que quando os judeus deviam fazer alguma coisa, comprava e não pagava, ele tornava-se escravo do seu compatriota. Mas chegava um tempo da libertação. Chegava o tempo da libertação. Mas aquelas pessoas muitas vezes criavam vínculos com aquelas famílias. E quando eram libertos, eles chegavam para os seus senhores e falavam, eu não quero sair daqui, eu quero continuar aqui. Furava-se a orelha, diz a Bíblia que com uma suvela. Suvela tipo é uma espécie de chave de fenda, viu, irmãos? A ponta bem afiada, para quem não sabe. Furava-se a orelha e aquele homem tornava-se escravo da orelha furada. Sabe por quê? Porque ele se ofereceu voluntariamente. Ele se deu como escravo de forma voluntária. Ele abriu mão do direito de viver seus caminhos para fazer somente a vontade do seu mestre, do seu Senhor. É isso que nós precisamos, irmãos, fazer. Escravos da orelha furada. E eu quero falar para vocês, eu quero ser escravo do Senhor. E não me envergonho de falar que quero ser escravo do Senhor. Ainda talvez seja um escravo meia boca, mas eu quero ser um escravo bom, de verdade, de fato. A ponto da minha vida ser totalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é o nosso sonho, irmãos. Isso deve ser o sonho do servo do Senhor, o sonho daqueles que estão aqui, o sonho do jovem, o sonho do idoso, o sonho de todos. Servir ao Senhor, porque não há nada que seja melhor. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Cristo. Quantos buscam em primeiro lugar o reino de Cristo? Quantos, irmãos? Quantos buscam em primeiro lugar o reino de Cristo? Quantos colocam o Senhor em primeiro lugar nas suas vidas? Exemplos. Amanhã, domingo, pela manhã, acordou. Quem é que vem primeiro na tua vida? Aí você fala, poxa, amanhã, eu quero ver uns boizinhos, vou assistir o Globo Rural, amanhã é domingo, Globo Rural. Outros, eu quero ver sobre carros, vou assistir o programa de carros.
outro sei lá o quê, vai lá. Enfim, vou jogar uma bolinha antes de ir para a igreja. Vou fazer um Cooper. Enfim, vou passear. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. Começa com a consagração de nosso dia. Amanheceu o teu dia, consagre para o Senhor, fale para o Senhor: Deus, o dia é para a tua honra e para a tua glória. O dia é para a tua honra e para a tua glória. Eu quero viver é a tua verdade. Eu quero viver é a tua realidade. Quando nós agimos assim, irmãos, algo novo há de acontecer na nossa vida, porque nós vamos nos parecer cada vez mais com Cristo. Teremos o DNA de Cristo Jesus, o sangue de Cristo Jesus, a essência de Cristo Jesus, porque Cristo será um conosco e nós precisamos almejar ser um com Cristo Jesus. O jovem do texto não quis ser um com Cristo Jesus. Não quis, irmãos. E você? Como é que está a situação? Queres ser um com Cristo Jesus? Como é que está a tua situação? Como é que está a situação, amado? O jovem amou mais o mundo, mais o pecado. Queria ser mais amigo do capeta do que do Senhor. Não queria nada com Deus. Era frequentador da igreja. Conhecia a sua Bíblia da época. Conhecia tudo, conhecia os mandamentos. Mas não queria abrir mão do mundo. Não queria abrir mão das suas riquezas. E você está disposto a abrir mão das tuas riquezas? Está disposto a abrir mão das tuas riquezas? É preciso abrir mão das tuas riquezas. Há situações que não há outro caminho. A Bíblia diz: há dois caminhos. Há dois caminhos, mas só existe uma porta. E a porta que nos conduz para o céu é uma só, porque o outro caminho não tem porta. O outro caminho não tem porta, irmão. Não tem porta, está escancarado. Passa por ele quem não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. É só ficar como está. Nasceu, cresceu, viveu. Da forma que nasceu, continue. Da forma que você está, fique. É só isto para passar pela porta. Mas para passar por Jesus, a portinha estreita, aí sim, meu irmão, aí sim, aí você tem que mortificar a carne, você tem que deixar o mundo, tem que deixar o pecado, tem que deixar os vícios, tem que deixar tudo aquilo que o mundo tem a oferecer, tem que deixar o capeta, tem que falar para o capeta: olha, não quero mais nada contigo. Estamos de mal, definitivamente. Estamos de mal, definitivamente. Rompemos, é aqui assim que fazem, parte aqui, definitivamente. Definitivamente, irmãos. Porque se nós continuarmos nessa amizadezinha colorida com cão, a coisa vai ficar só vermelha lá no inferno. Porque diz a palavra que lá é o lago de fogo. Não sei se tem fogo, mas é o lago de sofrimento. Amém? Então estejamos atentos. E nessa noite, amados, eu quero convidar aqueles que querem romper com Satanás. Mas veja, irmãos, talvez você fale: poxa, convidou para aqueles que querem romper com Satanás. Isso quer dizer que eu sou do cão? Não. Isso é cada um que se julgue, não é? Mas aqueles que querem romper com o pecado, que querem passar pela porta estreita, que querem deixar o caminho largo. Não importa se você está na igreja ou não está na igreja. Se você tem 50 anos de igreja, o jovem tinha muitos anos de igreja, conhecia tudo. Mas é preciso, irmãos, de uma atitude. E eu quero convidar aqueles que querem passar pela porta, a porta estreita. Não para que nós possamos ver, para que o pastor veja. Não. Nós, tanto faz. Porque quem precisa ver é o Senhor. E você que quer hoje passar pela porta estreita do Senhor, que venha aqui na frente, que nós vamos derramar óleo sobre a sua cabeça. E vamos fazer isso de forma literal. Vem aqui que nós vamos derramar óleo. Se tem algum corajoso que quer passar pela porta estreita, aí você fala: mas Elias, estou na igreja, mas como é que eu vou aí na frente? Eu vou falar que eu estou em pecado. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que confessais os teus pecados de forma pública. Está em pecado? Confesse o teu pecado, para que haja arrependimento, para que haja perdão. E se você não tem compromisso com o Senhor, hoje é o momento oportuno para esse compromisso também. Que venham à frente. Alguém quer fazer esse compromisso com o Senhor? Que venha aqui na frente. Amém? Se não há também, que o nome do Senhor seja glorificado em cada coração. E que vocês façam esse compromisso com o Senhor enquanto há tempo.
Amém? Senhor, nós te glorificamos, te glorificamos, te glorificamos, meu Deus. Te glorificamos, meu Senhor, te glorificamos, porque um dia também fui como jovem rico, Senhor, e muitos aqui são e foram como jovem rico, mas nós abrimos o coração para Ti e falamos para Ti que precisávamos de Ti, Senhor, e Tu entrou na nossa vida, mudou a nossa sorte, encheu o nosso coração de paz, de alegria e nos marcou, Senhor, nos marcou com a marca do Espírito Santo de Deus. Oh, glórias ao Teu nome, Senhor. Que nessa noite, Pai, antes que cada um possa dormir, que possa meditar naquilo que foi proferido, que não me veja, Senhor, que não me veja, Senhor, que não olhe para mim e ache que estou julgando, mas que olhe para Ti, porque Tu és aquele que julga, Senhor, porque é assim que a palavra nos fala, para que haja discernimento e que haja salvação. Oh Deus, eu quero declarar sobre cada um desses a Tua paz, em nome de Cristo Jesus. Aleluias. Amém, amados. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 342.